Que aí a gente não precisa preocupar com a área. De manhã ninguém fica preocupado, domingo de manhã fica preocupado com o almoço. Tem todo mundo preocupado com o almoço. Então, à noite está liberado, então a gente pode ir até mais tarde. E aí eu vou falar assim, não preocupa com o relógio não, porque o relógio não é igreja, ele só acompanha a gente na igreja. A gente fica chamando a gente para ir embora o tempo todo. Não preocupa com o relógio não. Também que esse aqui fica lá atrás, aí ninguém está olhando para ele. Esse cara aqui na frente, né? Pô, eu me lembro, seminarista é uma benção. Mas quando chegava o horário de ir embora, na sala de aula, os meninos começavam as músicas, era isso. Eles pegavam os livros assim, ó. Na mesa, batia, vai dizer para o professor orar. Mas vocês não vão bater Bíblia aí hoje não, viu gente? Ficar folheando a Bíblia, passando e tal. Vamos lá. Muito bom. Abra sua Bíblia aí. Tiago, capítulo número 3. A sabedoria da glória. Eu gosto de pensar aqui nesse texto com as duas sabedorias. Tiago 3. Do versículo 13 ao versículo 18. Tiago 3, 13 ao 18. Que diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Senhor nosso Deus, nós pedimos que pela graça do Senhor, pela ministração do Teu Espírito Santo, o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que possamos sair daqui hoje edificados como igreja do Senhor. Pai amado, te agradecemos desde já, porque temos essa liberdade de podermos estudar a palavra do Senhor e aprender mais do Senhor. Muito obrigado, Deus. Agradecemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos combinar uma coisa. Eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser tratado aqui hoje. Porque no final, eu vou fazer 3 perguntas. E aí, você vai responder essas perguntas. 3 perguntinhas básicas no final. Tá bom? Para você responder. Quem é que vai responder? Não sei. De repente, você fala assim, ó. Então, presta bastante atenção. Se eu der sono, fica de pé, vai para o pratinho ali, não tem problema não, fica de pé, você não vai perder o fio da meada aqui. Mas aqui de introdução, eu acho muito interessante aqui, essa distinção que Tiago está fazendo aqui, a respeito dessas duas sabedorias. É interessante esse contraste aqui, que ele vai fazer entre a sabedoria do alto,
conhecimento. Nós precisamos ter sabedoria para usar esse conhecimento para o bem. Não basta só a sabedoria. Então, Tiago nos convida aqui, irmãos, a fazermos uma autoanálise. Ele nos convida aqui a olhar para nós mesmos, fazer essa reflexão. E ele vai começar a provocar essa autoanálise com essa pergunta. Observe aqui, você deixa sua Bíblia aberta aí, para você poder ir acompanhando aí os textos. Observe que Tiago começa a provocar essa autoanálise que nós precisamos fazer sobre a nossa própria vida, com essa pergunta aqui. Uma pergunta simples. Ele diz assim, versículo número 13: quem entre vós é sábio e inteligente? Vamos pensar que Tiago estivesse aqui agora à noite. Ele iria olhar aqui para vocês e dizer assim, quem está aqui hoje que é sábio e inteligente? Aí você já começa a refletir, você já começa a pensar. É uma pergunta reflexiva aqui, para nos levar a pensar, para nos levar a meditar a respeito de quem é sábio e inteligente. Essa pergunta reflexiva aqui, queridos, que o Tiago faz, é forçando para que nós possamos pensar a respeito desse assunto. Agora, cada um tem que pensar a respeito de si, e não do outro. Cada um tem que analisar a sua própria vida e não tentar analisar a vida do outro. Cada um de nós precisa pensar até que ponto essa sabedoria do alto é perceptível na minha vida. Já parou para pensar isso alguma vez? Normalmente, quando a gente fala de sabedoria, a gente pensa que é uma sabedoria só. É isso? O que é sabedoria? Bom, sabedoria é isso, é conhecimento, é isso, é aquilo. Mas a gente nunca pensou dessa maneira. Como o Tiago está expondo aqui, a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Então eu creio que ninguém nunca parou para pensar, eu sou de fato sábio, ou eu tenho apenas conhecimento? Agora o Tiago nos chama aqui a essa reflexão, até que ponto a sabedoria do alto, a sabedoria de Deus é perceptível na minha vida? E aí onde está o grande problema? Porque nós, como servos de Deus, nós precisamos demonstrar essa sabedoria que vem do alto. Nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios e na nossa vida no dia a dia. Nós precisamos mostrar essa sabedoria aqui, com o povo de Deus. Por quê? Porque nós somos representantes de Deus aqui na terra, embaixadores do reino de Deus. E como embaixadores do reino de Deus, então, nós precisamos estar aqui munidos dessa sabedoria. Então, como servo de Deus, nós precisamos demonstrar sabedoria do alto. Quem é sábio, ele vai demonstrar através das suas ações a sabedoria que ele tem. Ele vai demonstrar essa sabedoria através daquilo que ele diz e daquilo que ele faz. É por isso que é importante o servo de Deus aprender aquilo que ele fala e falar segundo aquilo que é os princípios da palavra de Deus. Por isso que da nossa boca não pode sair palavras sim, aquilo que edifica. Por quê? Porque o servo de Deus ele vai demonstrar a sua sabedoria através de quê? Através daquilo que ele fala. É por isso que o servo de Deus ele tem que dar um bom testemunho dentro da sociedade. Irmãos, eu não sei se eu já contei uma vez, eu fui pastorear uma igreja em uma outra cidade. Não era aqui em Minas, não, no outro estado. Eu fui pastorear essa igreja. E aí quando eu cheguei lá, mudei para um apartamento, e em frente ao apartamento tinha uma loja de material de construção. Aí eu fui lá nesse material de construção, eu precisei comprar algumas coisas, parafusos, terras, negócios. Aí eu cheguei lá na loja de material de construção e eu posso fazer assim, onde eu chego no comércio, em algum lugar assim, eu gosto muito de me identificar. Eu sou pastor da igreja presbiteriana, aquela igreja que tem ali em tal lugar, assim, assim, assim. Aí eu cheguei lá nessa loja e eu falei com o dono da loja assim, eu sou pastor da igreja, da sétima igreja presbiteriana aqui, ó, tal lugar ali. Eu estou morando no prédio aqui em frente. Aí o cara falou assim, você está morando no prédio fulano e tal, eu lá da sua igreja, né? Aí eu falei assim, eu estava vendo. Fiz aquela cara assim, sabe? Irmãos, como servo de Deus, nós precisamos demonstrar que de fato nós somos sábios, que temos essa sabedoria do alto. Como? Através daquilo que a gente fala, através da nossa maneira de agir. Então é no nosso dia a dia cotidiano, como é que nós estamos agindo diante da sociedade que está aí fora, olhando para o nosso exemplo. Como é que nós estamos agindo? Então nós precisamos
mostre em mansidão e sabedoria, mediante contínuo proceder às suas obras. Ou seja, demonstre não apenas com palavras, mas em atitudes, por meio aqui de sua conduta moral, por meio do seu testemunho. Então, é um comportamento nobre, quando Tiago diz aqui, mostre por meio do contínuo proceder, ele está dizendo aqui, mostre através de um comportamento nobre, de um comportamento louvável. A conduta do cristão, irmãos, fala mais do que as suas palavras. O testemunho do crente fala mais do que as suas palavras. A gente pode falar 1000 palavras e desmanchar todas elas com uma ação contrária ao que nós falamos. Mas a gente pode não dizer nada, apenas viver aquilo que a Bíblia diz, apenas dar um bom testemunho de servos de Deus, e muitas pessoas serem alcançadas pelo nosso testemunho. Isso é o que? Sabedoria. O sábio é aquele que fala muito, é aquele que vive, de fato, o que o Senhor está nos ensinando. Então veja bem, Tiago está dizendo aqui, se tem alguém sábio, então mostre através da sua conduta. E aí ele continua o versículo de número 14. Agora ele diz assim, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. A sabedoria se mostra aqui, ou é demonstrada, em mansidão, em um espírito amável, em um espírito louvável. E o oposto disso é o que? Tiago está dizendo, é um coração cheio de inveja amargurada, é um coração com sentimento faccioso. Se existe isso, então não é a sabedoria do alto. Um coração cheio de inveja amargurada, irmão, você já viu o invejoso? Já parou para prestar atenção no invejoso? O invejoso ele não está feliz com o sucesso dos outros. Ele fica se mordendo porque alguém conseguiu alcançar um objetivo. É assim que o invejoso olha. O invejoso ele quer usurpar aquilo que é dos outros. Ele quer tomar para si aquilo que é do outro. Então por isso está dizendo aqui, Tiago, se existe essa inveja amargurada dentro do coração, então essa sabedoria não vem de Deus. É esse sentimento invejoso, faccioso, que a sabedoria terrena cria. É esse sentimento invejoso, amargurado, que a sabedoria humana gera. A sabedoria terrena. Então Tiago chama a nossa atenção e dizer, olha, se há isto, nem vos glorieis. Ele diz assim, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Por quê? Porque pessoas cheias de inveja e egoísmo falam de si mesmo, além do que fazem. É um ponto para você observar alguém que é invejoso. Alguém que tem esse sentimento invejoso, egoísta, rancoroso. Ele fala de si mesmo além daquilo que ele é. E aí ele começa a promulgar a própria imagem. Ao invés de dar glória a Deus, ele vai dar glória a si mesmo. Esse é o sentimento invejoso. Essa é a sabedoria humana. A sabedoria humana quer saber quem é o maior, quem é o melhor, quem é o que pode mais. E se a gente se lembrar, tem uma certa época, os discípulos de Jesus ficaram discutindo isso, né? E foram perguntar para ele, Senhor, quem é o maior no reino dos céus? O que Jesus fez? A resposta que Jesus deu, pegou uma criança, colocou no meio deles e disse assim, quem não for como essa criança, não poderá entrar na minha casa. Por quê? Uma criança, ela tem uma pureza. Então Jesus teve que dar uma lição para eles. Olha, esse sentimento aí de querer saber quem é o maior, quem é o menor, quem é que pode mais, isso é coisa do mundo. Mas no reino de Deus tem que ser diferente. Então, irmãos, o Tiago está nos chamando aqui a essa reflexão. Nós precisamos parar e pensar, como está o meu coração? Como está o meu coração? Meu coração está cheio dessa inveja amargurada, desse sentimento faccioso, de desejar o bem dos outros. Tiago nos chama isso.
pessoa nutre esse sentimento faccioso, essa inveja amargurada, mas ela ainda ostenta ser alguém sábio, então nós podemos dizer, essa sabedoria que essa pessoa tem, ela não vem de Deus. Assim como o Tiago está dizendo aqui, ela é terrena, é animal, é demoníaca. E quando o Tiago diz que essa sabedoria é terrena, o que ele quer dizer sobre isso? Ele está dizendo, essa sabedoria é terrena porque ela vem do mundo. Ela só pensa nas coisas do mundo. E ela só vai conseguir enxergar as coisas na perspectiva do mundo e não na perspectiva de Deus. A visão que essa sabedoria humana tem, que é terrena, ela só pensa de acordo com a lógica do mundo. As coisas de Deus, como diz o apóstolo Paulo, são loucura. As coisas de Deus são loucura para os cientistas desse mundo. Segundo as normas desse mundo, as coisas de Deus são loucura. A Bíblia é loucura. A fé é loucura. Os milagres são loucura. Mas ainda assim, para nós, o povo de Deus, é aquilo que nos fortalece. Então, a sabedoria humana, ela é terrena. Só ver as coisas na perspectiva desse mundo. No entanto, o Tiago continua dizendo, ele diz assim, essa sabedoria também é animal. Quando ele diz animal, ele não quer dizer que é a sabedoria de um animal. Quando o Tiago diz aqui animal, ele quer dizer que essa sabedoria é natural, é do homem, não é espiritual. Agora, é preciso a gente entender aqui, eu não estou aqui dizendo que o crente ele não pode estudar para adquirir conhecimento, não é isso. Agora, perceba como que é diferente. O crente ele estuda para adquirir conhecimento, mas ele ora a Deus, pedindo sabedoria, para que ele possa usar todo esse conhecimento adquirido para o bem. E aí então ele vai se encher de quê? De sabedoria espiritual, e não apenas essa sabedoria que é terrena e que é humana. E Tiago ainda vai ser mais duro ainda aqui. Irmãos, eu gosto da palavra de Deus por isso. Ela não diz aquilo que a gente quer ouvir, ela diz aquilo que nós precisamos ouvir. Então Tiago ele é mais duro. Às vezes a gente fica passando pela, né? Os pastores gostam de pegar uma palavra assim, ele vai tentar dar uma manipulada ali para não ficar tão pesado. Mas aqui não, vou dizer do jeito que está. Tiago diz aqui, olha, essa sabedoria, ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Diabólica. Não tem meio termo no Tiago. Quem nutre essa inveja, essa discórdia, essa dissensão, essa facção, quem gera essas contendas, Tiago está dizendo aqui, tem uma sabedoria, mas essa sabedoria é diabólica. Eu posso citar um exemplo aqui da Bíblia, por exemplo, é a Bíblia. Amnon, filho de Davi, ele tinha um amigo chamado Jonadab. Lá em 2 Samuel, no capítulo 13, no versículo número 3, diz que esse Jonadab era um homem muito sagaz, era um homem muito esperto, inteligente para a sua época, tinha uma sabedoria, era dotado daquela sabedoria, daquele conhecimento ali para a sua época. Aí o texto está dizendo que ele era muito sagaz, mas ele tinha uma sabedoria o quê? Terrena, animal e diabólica. Por quê? Porque Amnon desenvolveu uma paixão pela sua própria irmã Tamar. E esse Jonadab aqui, ele arquitetou um plano para Amnon abusar da sua própria irmã. Ele disse assim, ó, o que você pode fazer? Você faz de conta que está doente, fala com seu pai Davi, que é para mandar a sua irmã vir aqui de serviço para você poder comer. E quando ela chegar aqui, você agarra ela. Aí, Amnon fez. Usando a sabedoria demoníaca que estava sobre Jonadab. Aí o que aconteceu com Amnon? Ele realmente fez, o plano deu certo, deu. Mas qual foi a consequência para a vida dele? Ele morreu. Porque o irmão dele, que era irmão de Tamar, matou. E aí foi um problema no meio da família. Entende isso, irmãos? Então não basta ter conhecimento, não basta ter essa sabedoria terrena. Tiago está falando aqui de uma sabedoria que é muito melhor. Tiago está falando da sabedoria que vem do alto, mas ele faz esse contraste para a gente entender isso. E essa sabedoria terrena, ela é também diabólica, animal
resultados espirituais. A sabedoria do mundo produz resultados mundanos. A sabedoria de Jonadab produziu o resultado de morte para Ninã. Produziu o resultado de vergonha para Tamar. Produziu o resultado de vergonha para a casa de Davi. Então, a sabedoria do mundo produz resultados do mundo, mas a sabedoria espiritual, ela produz resultados espirituais. Então, preste atenção aqui. Versículo 17. O que Tiago continua dizendo? Percebam a diferença entre uma e outra sabedoria. Sabedoria terrena, tudo isso aí que eu já falei. Agora, e a sabedoria do alto? Tiago começa a dizer aqui no versículo 17. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa sabedoria aqui, irmãos, se torna evidente. Eu disse assim, que o crente, nós, como servo de Deus, precisamos demonstrar essa sabedoria do alto. Essa que Tiago disse agora no versículo 17. E ela se torna evidente na vida do servo de Deus, na vida do crente, que busca direção na palavra de Deus. Ela se torna evidente na vida daquele crente que ora ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá sabedoria. Ela se torna evidente na vida do crente profissional que ora ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá sabedoria para eu aprender a agir aqui dentro do meu trabalho. Ela se torna evidente na vida do crente que está estudando, que está numa sala de aula, e aí ele ora ao Senhor e diz assim: Senhor, me dê sabedoria para eu testemunhar do Senhor aqui para os meus colegas, dentro da sala de aula. Então, queridos, essa sabedoria ela precisa estar de fato evidente na vida do servo de Deus. Ela precisa estar de fato. Que sabedoria? Essa que o Tiago está dizendo aqui, ó, que ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ela é pura por quê? Porque ela vem do próprio Deus. E Deus é puro. Não existe pecado em Deus. Deus é justo, é santo. Então essa sabedoria que vem dele, ela é pura, porque ela vem desse Deus que é puro. Agora, quem é guiado por essa sabedoria aqui, como diz Tiago, a sabedoria pacífica, ele promove a paz e não a guerra. Ele promove a comunhão e não a dissensão. Ele promove a paz de Deus aqui, é o que domina toda a sua vida, todos os seus pensamentos. Quem é guiado por essa sabedoria indulgente é alguém que está disposto a tolerar. Aí a reflexão que Tiago nos dá. Ele disse o que é a sabedoria terrena. Agora ele está dizendo que é a sabedoria que vem do alto. E aí você reflete isso, você vai fazer essa reflexão. Eu tenho isso aqui na minha vida, vou repetir aqui, ó. Quem é guiado por essa sabedoria pacífica promove a paz. A paz de Deus domina todos os seus pensamentos. Quem é guiado por essa sabedoria indulgente que Tiago está falando aqui, ele está disposto a tolerar. Ele está disposto a ouvir conselhos. Você já observou que tem gente que não aceita ouvir conselho? Você já observou que tem gente que não aceita ouvir uma admoestação? Ele faz algo errado, você vai falar: irmão, isso aí está errado. Não, mas é assim mesmo, tem que ser. Não aceita. Mas quem é guiado por essa sabedoria indulgente aqui, que vem do alto, ele está disposto a ouvir conselho, ele está disposto a tolerar. E ele não deseja se colocar acima de ninguém, acima dos outros. Quem é guiado por essa sabedoria aqui, tratável, ele está aberto ao diálogo. Ele está aberto a receber essa administração. Está disposto a aprender e mudar. É assim que tem sido na nossa vida. A gente aprende e começa a praticar aquilo que a gente aprendeu. A gente aprende aquilo que a gente aprende de novo. Transforma a nossa vida, muda o nosso caráter, muda a nossa maneira de agir. Essa é a reflexão. Vamos continuar mais aqui nessa reflexão. Quem é guiado por essa sabedoria imparcial e sem fingimento?
mas se manifesta a favor da verdade, promovendo a paz através da justiça. E aí Tiago conclui no versículo 18 dizendo: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. A tarefa de quem promove a paz é unir aqueles que estão em conflitos e ele mesmo viver em paz com todos, como diz Romanos capítulo 12, versículo 18. Se possível for, quando depender de vós, tenha paz com todos os homens. Amém? Então agora estão prontos aí para responder as 3 perguntas? Na verdade vocês vão responder só 2 perguntas apenas, para a gente concluir aqui a nossa reflexão. Primeiro, qual dessa sabedoria tem governado a sua vida? Falamos de 2 sabedorias: sabedoria do alto e a sabedoria eterna. Apresentamos que as 2 são. Qual dessas tem governado a sua vida? Quais os frutos que essa sabedoria que tem governado a sua vida tem gerado? Bons frutos ou maus frutos? E então você responde aí para você mesmo. Não vou perguntar ninguém, ninguém vai precisar responder. Mas responde para você mesmo. Mas a terceira pergunta: como eu faço para adquirir a sabedoria que eu tenho? Só a nota aqui das 2. Mas interessante. Como que a gente faz então para adquirir essa sabedoria individual? Essa é a pergunta de quem vai responder o próprio Tiago, no capítulo 1, versículo número 5. Se você tiver uma Bíblia aí, dá uma olhada. O que Tiago diz? Como é que eu posso alcançar a sabedoria do alto? Tiago 1,5. Ele diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes impropera de ser concedido. Então, irmãos, se a gente faz toda essa autoanálise aqui, e quando chega nessas perguntas, nós não temos tanta certeza para responder qual dessa sabedoria governa a minha vida, quais são os frutos que estão sendo gerados. Então, essa outra resposta aqui da pergunta que Tiago nos deu vai nos ensinar como seguir. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quantas vezes você já orou pedindo a Deus sabedoria? Um dia Deus fala com Salomão e disse assim: o que você quer, Salomão? Você quer riqueza ou sabedoria? Glória ou sabedoria? Salomão disse assim: Senhor, o Senhor me escolheu para governar esse grande povo, então eu preciso de sabedoria, senão não vou saber o que fazer. Aí Deus disse para ele: porque você escolheu sabedoria e não pediu ouro, riqueza e nem a morte dos seus inimigos, eu vou lhe dar sabedoria e vou lhe dar também todas as outras coisas. Só que Deus disse que ia dar sabedoria a Salomão, e Salomão recebeu uma sabedoria do alto, na qual ninguém na sua época tinha, ninguém pôde se comparar a Salomão. Então, irmãos, se nós queremos essa sabedoria do alto, a primeira coisa que nós vamos fazer é orar, é clamar a Deus, e pedir: Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria. Agora, a segunda coisa que nós precisamos fazer: onde é que nós adquirimos a sabedoria? Através das Escrituras. Então você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer a Bíblia, você precisa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e ela está registrada aqui nas Sagradas Escrituras. Amém? Feche seus olhos uma vez. Talvez esse seja um bom momento para a gente pensar qual dessas 2 sabedorias tem governado a minha vida. Quais são os frutos que estão sendo gerados? Porque quando eu penso e eu posso me enganar a mim mesmo dizendo: não, a minha vida tem sido governada pela sabedoria do alto, mas aí quando eu observo os frutos, eu vou ver se essa sabedoria de fato tem sido a sabedoria do alto ou a sabedoria eterna. Para que eu preciso dessa sabedoria do alto? Para testemunhar a respeito do grande amor de Deus por nós, para testemunhar a respeito da bondade do Senhor,
para testemunhar a respeito desse Deus tão maravilhoso, que tem nos abençoado com toda a sorte de Deus. Então, como é que eu encontro essa sabedoria? Orando ao Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, me dê sabedoria do alto, me dê essa sabedoria que Tiago está dizendo aqui, indulgente, me dê essa sabedoria pacífica, essa sabedoria de misericórdia, que é refletida através de procedimentos dignos do Senhor. Pai amado, nós pedimos que o Senhor enche o nosso coração com essa sabedoria do alto, e que em todo o tempo, ó Deus, nas nossas ações, nos nossos negócios, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de vestir, nós possamos estar refletindo essa sabedoria que vem do Senhor, para a glória do Teu nome. Que em todo o tempo, ó Deus, nosso testemunho esteja de fato falando mais do que as nossas palavras, e que muitas vidas sejam alcançadas pela misericórdia do Senhor através da nossa vida. Deus amado, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, suprindo as necessidades e enchendo o coração do Teu povo da alegria do Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar com o nosso culto, e nesse momento a celebração da ceia. Eu já convido aqui os nossos irmãos, Pedro, Vitor, Paulo, os nossos irmãos diáconos aí que estão disponíveis, para estar nos ajudando aqui. O nosso irmão diácono Vicente, podia ficar, cara, Vicente. Quer nos ajudar aqui na distribuição da ceia? Esse também é um momento glorioso, e um momento em que nós devemos festejar, porque o Senhor Jesus, reunido ali com seus discípulos, instituiu o sacramento da Santa Ceia. E no momento em que ele estava ali com os discípulos, ele tomou o pão e ensinou algo precioso que nós devemos praticar na nossa vida, todos os dias. Ele tomou o pão e ele deu graças. Em primeiro lugar, deu graças. Então, todas as vezes que nós vamos ceiar, nós precisamos aprender isso. Em primeiro lugar, agradecer a Deus e render graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Uma lição preciosa que Jesus ensinou para nós. Em uma ação, uma atitude dele. Tomou o pão, deu graças, partiu e entregou aos discípulos, dizendo: esse é o meu corpo que é dado por vós. No semelhante modo, ele também tomou o cálice e deu aos discípulos, dizendo: tomai e bebei, esse cálice é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Nas palavras do apóstolo Paulo, fazer isso todas as vezes em memória. E todas as vezes que nós participamos dessa ceia, nós estamos rememorando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o preço que Ele pagou pela nossa vida. O sangue que foi vertido ali para que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e que pudéssemos também ser reconciliados com o Pai. Mas o apóstolo Paulo diz algo também muito interessante. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós gostávamos de fazer isso. Tiago nos chama a essa reflexão, a esse autoexame. E o apóstolo Paulo também diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, eu convido você mais uma vez a fechar seus olhos, curvar a sua cabeça, se colocar diante do Senhor. Nós não devemos deixar a ceia do Senhor por causa de algum pecado. Mas nós precisamos clamar ao Senhor o perdão dos pecados, para que possamos participar da ceia do Senhor de maneira digna, como condiz aos servos do Senhor. Nesse momento de reflexão, de oração, quero pedir ao nosso irmão, o Espírito Paulo, nos eleva ao Senhor em oração.
Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor neste momento, para te agradecer, ó Deus, por este momento, Pai, onde nós vamos participar da Santa Ceia. Ó Deus, desde já, ó Deus, muito obrigado, ó Deus, porque podemos assentar nessa mesa, ó Deus, desfrutar. Ó Deus, derrame, Pai, continue derramando bênçãos sem medidas sobre nós, Pai, sobre o teu povo, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque podemos, Deus, mais uma vez, participar dessa mesa. Em nome de Jesus, Deus, do vinho, do pão, Deus, e simboliza, Deus, o teu sangue, ó Pai, o teu corpo, ó Deus. Ó Deus, nós somos gratos por isso. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Enquanto os irmãos estão distribuindo os alimentos da ceia, eu convido você que vai participar dessa ceia a se colocar de pé. Essa não é a mesa da igreja presbiteriana em Florestal, é a mesa do Senhor. Então, quem são aqueles que podem participar conosco? Todos aqueles que são membros de uma igreja genuinamente evangélica, estão em plena comunhão com a sua igreja. Então, eu convido você a participar conosco. Vamos colocar de pé e nós vamos estar louvando o Senhor enquanto os irmãos estarão distribuindo os alimentos da ceia. Senhor Jesus, partiu o pão e deu aos discípulos. Tomai e comei. Esse é o meu corpo, que é dado por nós. Participemos todos do primeiro elemento do corpo de Cristo.
E ele tomou também o cálice. E Deus discípulos dizendo: esse cálice é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. O sangue da comunhão no corpo de Cristo. Então, se você se sentir à vontade, toque o cálice com seu irmão dizendo: o sangue de Cristo nos une. Participemos todos do sangue de Cristo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós chegamos a Ti e, Senhor Deus, nós não temos palavras para agradecer, Senhor Deus, essa oportunidade que o Senhor nos dá de termos comunhão com o Senhor, Pai, através, Senhor Deus, do simbolismo desses elementos aqui, do corpo, do sangue de Cristo, através desse pão do cálice, Senhor Deus. Para nós é uma alegria incomensurável, Senhor. Nós agradecemos por essa oportunidade. E a nossa esperança é de um dia, na glória do Senhor, fazermos isso também, Senhor Deus, para a glória do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, agradeço. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando em perto do louvor e adoração ao Senhor. Mais uma vez,